Reta final do Campeonato Brasileiro é tempo de fazer cálculos e reforçar os palpites na briga por título, quem está brigando por Libertadores e quem disputa para não cair para a segunda divisão. E nesse bolo, claro que se insere o Sport, apontado por alguns como já fora da briga, na luta para evitar a queda. Ele está vivo, né, com a vitória no último final de semana diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Vou começar aqui falando com meus amigos Fernando Barros e Gustavo Luquezzi. Não estranhem aqui a quantidade de papel em cima da mesa, que é muito jogo para sequência, tem classificação, tem celular, tem tudo aqui para auxiliar a gente nessa análise de projeções de tabela. Apesar do jogo do Sport contra o Ceará ser só na segunda-feira, não tem jeito, é o jogo... só se fala nisso, né, nessa semana. Esperado, né? Você considera muito cedo para afirmar que é o jogo mais importante do ano? Ou... Duas coisas. Sempre quis fazer isso aqui. Tá tudo desorganizado, mas sempre quis fazer isso. E você falou celular, papel, mas tem um busto de cristal aqui que eu tô vendo muita coisa aqui, peraí. Difícil prever. Eu olhei aqui, tá meio turvo aqui ainda. Para não esticar tanto, se a gente for falar são 7 times aí, 6 times lutando, para mim do Corinthians para baixo é a luta, né? Bahia, na verdade, o Corinthians já não luta, né? Para deixar claro, o Bahia para baixo. Difícil você prever. Esse jogo do Sport Ceará, que é o que a gente está tratando agora, é o mais esperado por toda a coisa. É um concorrente direto, é a coisa do Lisca contra o Milton Mendes, o clássico Rivotril, né? Que todo mundo está chamando, dois loucos, mas que estão indo muito bem. Então acho que essa sim, assim, se a gente for cravar essa é a decisão, vai parecer meio uma coisa repetitiva. Mas essa me vai dar um norte, pelo menos na minha humilde opinião, do que o Sport vai realmente fazer daqui para frente. Por ser um concorrente direto, por ser um concorrente emergente, como o Sport está sendo emergente nessas últimas rodadas, e quero saber como é que o Sport vai se portar dentro do Ceará, que não é um time fraco, se tornou um time mediano. É a primeira das decisões, né? Uhum. Eu poderia ter enfatizado melhor, né? Se fosse o caso. Agora para esses times que estão da 12ª posição para baixo, do Bahia para baixo, praticamente o jogo é final, né? E aí, nesse caso do Sport Ceará, não é diferente. É final para o Sport, é final para o Ceará. O Ceará está jogando fora de casa, com o mesmo ímpeto como se joga uma partida dentro dos seus domínios. Mas para o Sport, representa algo maior nessa jornada, na fuga pelo rebaixamento, porque além de ser um jogo em casa, depois de uma vitória grande fora de casa, como foi contra o Grêmio, você está fazendo um confronto direto contra um adversário que, apesar do bom momento, não é dos mais tradicionais. Não é um time das camisas mais pesadas. Dentre os times maiores, mais tradicionais do Brasil, que estão brigando contra o rebaixamento, a gente tem Vasco e Botafogo. E o Sport tem esse confronto com o Ceará e depois também enfrenta o Vitória aqui na Ilha do Retiro. Então, assim, para o Sport é aquela coisa de encher a casa, sabe? Torcida em massa tá para esse jogo, principalmente depois desse triunfo lá no Rio Grande do Sul. E para o Sport pode representar, dependendo dos outros resultados, até a saída da zona de rebaixamento. Depois que você sai da zona de rebaixamento, já dá uma tranquilidade para tocar o restante do trabalho. E aí Milton Mendes, que já está ganhando aquela confiança dos atletas, meio que especializado em treinador de tiro curto, de objetivos curtos, talvez ele já ele já passe mais essa confiança para o restante do elenco do Sport. Vai dizer, olha, ele chegou com esse objetivo aqui, ele já está conseguindo cumprir. Pronto, então agora é só manter firme nessa caminhada. Acho que esse jogo para o Sport representa muito aqui, um dos mais importantes nessa reta final do Brasileiro. Você falou do clássico Taja Preta, o clássico Rivotril, mas pode ser chamado também de Taja Preta, né? Exatamente. Com Lisca de um lado, no Ceará, e Milton, né? E Milton, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho. São perfis parecidos, ambos enérgicos, né? Estudiosos também, né? Eles têm essa coisa meio moda antiga, mas são dois caras temperamentais. Sim. Com uma certa rodagem no futebol nordestino. O Milton não, só passou no Santa, né? Uhum. E agora no Sport. Tem favorito nessa briga aí? Difícil. Eu geralmente não costumo correr não desse nosso favorito não. Até porque o pessoal confunde muito quando você diz favorito, cravando quem vai vencer. Se eu tivesse bola de cristal de fato, ou busto de cristal, eu estaria milionário já, apostando só em quem que eu tenho certeza. Mas acho que o Ceará é favorito. Pelo momento do Ceará, todo o embalo, acho que é. Não quer dizer que o Ceará vai ganhar, não. Mesmo na ilha? Mesmo na ilha, acho que sim. Acho que é um time mais fechado. O Sport toma muito gol. Se você for ver com o Milton Mendes, em 5 jogos foram 14 gols tomados. É muito gol você tomar, mesmo quando vence, sempre toma gol. O Ceará vem com o Arthur em boa fase, vem com o Leandro Carvalho em boa fase, Juninho Quixadá. Então é difícil. Agora eu não estou dizendo que o Ceará vai ganhar, não.
Acho que a torcida do Sport pode fazer a diferença, mas time por time, acho que o Ceará é melhor. Na lata. Eu Quem acho é que favorito? reside aí. O mais torcido, o esporte favorito. Em condições, digamos, normais, um jogo pau a pau. Mesma igualdade. Quero convidar você agora a participar da nossa enquete. Vote aí. Quem é o favorito no confronto da segunda-feira Sport Ceará? Lá na Ilha do Retiro. Vote aí, participe e justifique também, se quiser, o seu voto. Se for contra mim, justifique não, só se for a favor. Aí tá dado o recado. Brincadeira. Vamos continuar aqui com o esporte, né? A gente iniciou falando do confronto, mas vamos falar agora dessa retomada com Milton Mendes. Aqui você acredita esse dedo aí do treinador na melhora, né, do time? Acho que primeiro de tudo, antes das peças, eu sei que o Fernando vai falar sobre as peças, mas acho antes de tudo o Milton chegou comprando o projeto. Não é que Eduardo não tenha chegado comprando o projeto, mas o Eduardo vinha de um pai que tinha passado por uma coisa, não tinha recebido salário 4 meses, sabia que o clube estava desfacelado, aceitou aquela coisa pelo desafio de tentar ser o cara que já tem uma boa imagem, para deixar uma imagem tipo imortalizada, teoricamente. O próprio Claudinei, ele quando vê aquele começo bom, mas começa a ver os problemas e desanima também. Acho que o Milton chegou meio cego. Pode ser aquela coisa que eu posso fazer o trabalho da minha vida aqui para me alavancar e botar de volta no patamar de times grandes. Estou dizendo que o Sport não é grande, mas nacionalmente é mediano. Exatamente. Então o Milton chegou com um franco atirador e assim, eu vou dar um gás nessas últimas rodadas, nessas últimas 10 rodadas, 11 rodadas que eu tenho. Coisa que não aconteceu com os outros. Sobre as peças eu tenho opinião perto de Fernando, então pode ir. Acho Siga que meus bons. O esporte, com os treinadores anteriores que teve, principalmente no último, Eduardo Batista tem um jeito mais metódico de trabalho, que é uma coisa mais... Então, jogou só com o Eduardo Batista no Sport em 9 jogos, 8 É uma coisa meio que não é aquele estilo enérgico de funcionar de imediato. É tipo, ó, vamos criar um entrosamento, criar primeiro a nossa base, um time que se fecha primeiro na defesa para depois pensar em atacar. O Milton Mendes não, veio não só um novo treinador e algumas peças ganharam mais espaço, como também vem uma nova mentalidade. E isso a gente vê nos números, né? O Sport está tomando mais gol, né? Tomou muito gol com o Milton Mendes, mas também marca mais. Isso era até uma das maiores reclamações. Está marcando. Está marcando gols, né? Por quê? Isso era uma das reclamações da torcida, era justamente isso. Ó, o time pode até se segurar aqui atrás, como teve alguns jogos com o Eduardo Batista, por exemplo. O Sport jogou com o Bahia lá, até jogou bem. Estava se segurando, não conseguiu fazer o gol. Mas depois que toma, como é que faz para reagir? Todo o Palmeiras aqui na ilha tomou gol no finalzinho de William Bigode. Mas não atacou uma bola, velho. Pois é. Se você tá precisando, você tá lá embaixo, precisando ganhar de todo jeito. Pois é. Aí Milton Mendes meio que tomar, abdicou dessa cautela, que nesse momento, pro momento do esporte, não era uma coisa necessária. O esporte chegou naquele ponto de desespero e dizer, olha, a gente vai ter que ganhar, mesmo que a gente tome muitos gols, vamos ter que buscar a vitória. Nem sempre vai dar certo, mas a gente vai ter que ser um time pra frente. Aconteceu nos primeiros jogos ele tomando gols, mas a gente já tá vendo, colhendo os frutos dessa escolha dele. E eu acho que houve também uma mudança no perfil do time dentro de campo, com algumas peças que deram um gás novo. A gente teve Matheus Gonçalves, que está fazendo um bom campeonato nessa reta final com o Sport, também Jair no meio campo. O Sport estava com alguns jogadores que a torcida tem uma fé muito grande em cima deles, como Marlone, meio que em ponto morto, desanimado com toda a campanha do Sport, que já vem desde o primeiro semestre, com a Copa do Brasil, com o Pernambucano, com essas eliminações, já estava meio que anestesiado. E aí quando você dá chance a esses jogadores que estão querendo mercado, estão querendo vitrine, aí junta tudo, junta essa mentalidade mais explosiva de Milton Mendes com os jogadores querendo aparecer, e aí os resultados estão acontecendo. Mas sabe um cara que apareceu bem, velho, que pouca gente tá falando? Ele foi, quem comprou a ideia foi o Milton, recuperou ele estava praticamente dispensado, o Michel. Ele não tá fazendo gol, mas tá aparecendo em várias partes, se movimentando muito. Buscando o jogo, aparecendo. Buscando o jogo, exatamente. O reposicionamento também, né? Exatamente, e tá jogando até diferente do que ele jogava antes, que ele ou vinha de trás, como meia, que ele gosta, centralizado, ou ele vinha, o pessoal abria ele para dar aquele no lado oposto, para puxar para o meio e dar o chute. O Michel, ele vem fazendo muito pivô. Vem a diferença dele pro período de Eduardo Batista, né? Totalmente. É outro jogador. O gol contra a vitória contra o Inter, ele recebe no centro da área, na meia-lua, o Matheus Gonçalves passa, ele só dá aqui, o Matheus empurra e vence o Inter ali. Então é um cara que, assim, Milton sabe comprar esses caras bem, assim. Dizer, não, ele tá comigo e eu não abro mão dele. E conseguiu. O Felipe Bastos não, ele recuperou o Felipe, mas o Felipe não quis recuperar, já tá no banco lá e entra muito pouco. A situação do ataque que vocês estavam comentando era tão crítica, né, que
Hoje, a consequência disso é que a gente só tem Gabriel, o Sport hoje só tem Gabriel como artilheiro com 4 gols só. Pois é. O artilheiro do campeonato hoje tem 16 gols, né? Que Na temporada, que é Gabriel. na temporada era Anselmo. Até agora é Anselmo e Marlones, com 7 gols na temporada inteira. Pra você ter ideia, Anselmo saiu em julho. Um meia e um volante. Um meio e um volante. E o Jair vai tomando um pouco esse lugar do Anselmo, que a gente tava até brincando antes, né? O Jair chega com essa qualidade, não tem o porte físico do Anselmo, mas tem mais agilidade que o Anselmo. E chega bem de cabeça com o Anselmo também. Mas o Sport esse ano, em termo ofensivo, é pitoresco. É pitoresco. Você não deu certo com nenhum atacante. No Pernambucano você nem tinha atacante. Se você for lembrar aquele jogo contra o Central, que o Sport é desclassificado lá no Lacerdão, ele tenta botar Índio. Ele no intervalo do primeiro tempo ele tira Índio. Ele não tinha nem atacante de profissional. Ele teve que puxar um nem da base para jogar. E o Hernani Brocador veio, todos vieram, ninguém se deu bem nessa função. Os matemáticos apontam 45 pontos, já costumeiros, para se livrar, como suficiente para se livrar do rebaixamento. Mas fazendo um levantamento aqui rápido, de 2006, quando 20 clubes começaram a disputar pontos corridos, né, nesse novo formato, recente formato do Campeonato Brasileiro, apenas o Curitiba foi rebaixado com 45 pontos. Né? Uma vez só, Isso. deixa eu me ajudar aqui, cadê? Em 2009. Você sabia decorado, você só Foi decorado. decorado, bem decorado. Viu? Aí eu quero, Deixa eu ver aqui. com base nisso, vocês acham que há uma margem de erro para o Sport? Assim, não vamos pensar nos 45 pontos, vamos pensar em atingir 43, que está tudo em casa, ou não? É melhor pensar nos 45, né? Se você for mirar no 43, você acerta 41 e fica fora, né? Eu prefiro mirar nos 45. Acho que 44 livra de fato, 43 briga com critério ali, 45 já fica livre de fato, mas acho melhor você pensar em 45. E vamos falar agora do caminho. Da tua análise aí, que você decorou muito bem também, que eu tô percebendo aqui, né? Todo mundo decorou muito bem. Decoradíssimo. Na briga contra o rebaixamento, quem é que sai à frente, vamos dizer assim, para se livrar com mais tranquilidade? Né? Tirando assim, nesse ponto de caminhos, eu vou até riscar o Bahia dessa lista, que eu considero o Bahia como um dos prováveis. Lembrando que o Corinthians já está sendo para botão mim, Corinthians. Para mim, o Corinthians está salvo. Eu coloco o Bahia entre os rebaixáveis, mas eu não vou contar o Bahia nesses caminhos. O Bahia também tem um caminho meio, mais ou menos no nível difícil, médio difícil. Mas, sem querer puxar a sardinha para o clube daqui, acho que o Sport tem um caminho mais decente. Da parte de cima da tabela, o Sport enfrenta o Flamengo aqui e o São Paulo lá. Tirando esses dois jogos, o Sport pega alguns confrontos diretos e o mais importante, o mais interessante, é que 2 desses são aqui na ilha, né? O Sport pega Ceará e pega a Vitória aqui, ou seja, são 2 jogos que, basicamente, o Sport ganhando não é só o Sport somando pontos para chegar nos 45, o Sport está matando 2 times que estão ali naquela briga com ele. Sobre caminho difícil, né? A gente olhando todos os times aqui, eu considero que o Botafogo está numa enrascada. Além do time do Botafogo não ser grandes coisas, de estar perigando e estar só 2 posições acima da zona de rebaixamento, tem um calendário dificílimo. O Botafogo a gente tem ainda 8 jogos, se não me engano, né? Faltam 8 jogos? 7 jogos. 7 jogos. O Botafogo, o único jogo que a gente pode considerar fácil para o Botafogo é Botafogo e Paraná na penúltima rodada no Rio de Janeiro. Tirando isso, o outro adversário da parte de baixo da tabela mesmo que o Botafogo enfrenta é Chapecoense lá dentro, que é adversário difícil até para os times de cima da tabela, até para os times mais fortes. Ou seja, o Botafogo nesse meio encara Flamengo, encara o Santos lá na Vila, pega o Internacional no Rio de Janeiro. Acho que o Botafogo, para se livrar desse rebaixamento, vai ter que jogar muita bola que não jogou esse campeonato todo. Pegando o gancho, falou do time carioca, a gente tem a situação do Vasco também, está perigando. Vocês acham que dessa vez, de novo, vai um carioca para... Tem um espaço para carioca? Tem, claro que tem. Eu acho que vai um dos dois vai, talvez até os dois. Pode ser até os dois. Pode ser até os dois. O Vasco e o Botafogo vêm capengando. Vasco altos e baixos, né, no campeonato. O Vasco já foi de recuperação com a chegada do Maxi Lopes para já queda mesmo com o Max. Desculpa. Pikachu fazendo gol, aquele 3-2 contra o Sport lá em São Januário no primeiro turno. Se achou que ia dar uma recuperada aí na volta da Copa já não foi tanto. Ainda as turbulências políticas, né, no bastidor, né? O Vasco não consegue se livrar desse mal nunca, né? Pois é. Acaba refletindo. Acho que tem lugar para 1 até 2. Torço, assim, sei que o pessoal do Rio não vai me aceitar lá, mas espero que caia o mínimo possível de nordestinos, que a gente tenha uma boa chance de ter
um recorde de nordestinos na Série A nesse novo formato. Então seria um carioca, um nordestino, O Paranense já foi, né? o Paranense já foi. E aí a outra briga ficaria entre Chapecoense e América Mineiro. América Mineiro. Seria mais ou menos isso. Provavelmente, em resumo, sim. Apesar do América Mineiro ter sofrido uma queda brusca, né, nesses últimos jogos, eu ainda vejo a Chapecoense como um time mais fraco nessa situação aí. Pronto, o tempo é curto, mas esse foi mais um Folha em Campo. Conto com a sua participação na enquete, sugira pautas. Vamos torcer aí pelo esporte, né, na manutenção na Série A, é importante. Obrigado pela participação e até a próxima.